Quem ouviu o discurso do ex-presidente e ex-presidiário no dia de ontem, ouviu claramente ele dizendo que não está com a cabeça para 2022. Mentira. Seu discurso já foi de candidato. Aliás, seu palanque já foi um comício e deu o tom da campanha para as próximas eleições presidenciais. O que é muito chato, pois ficou visível que teremos aí mais de 2 anos de uma campanha pautada em ataques desonestos e mentiras. Quem mais serão os candidatos? Não sei. Mas Lula eu tenho certeza que será, e a cabeça dele está sim nas próximas eleições. Não só a cabeça, mas é visível que Lula é um projeto para 2022. E um projeto perigoso, e eu já vou explicar por que é perigoso. Primeiro, eu gostaria e até relutei muito para não falar sobre esse assunto. Penso que o assunto Lula e tudo que ele representa para nós brasileiros não merecia o destaque que já está tendo. Teríamos que já tê-lo superado. Falarmos de Lula para 2022 é um retrocesso do tamanho da roubalheira que foi durante os governos do PT. Mas como o assunto ganhou a pauta do momento, vamos lá. O que o nosso país está enfrentando de colapso na área de saúde, se tivermos que culpar algum presidente, poderemos começar por ele, né? Já que com a malfadada Copa do Mundo de 2014, o Brasil gastou mais de 28 bilhões de reais, sendo que 80% desse valor foi ou financiado ou bancado por dinheiro público. E só para se ter uma ideia, segundo o site da Unicamp, a implantação de um leito de UTI custa aproximadamente 180 mil reais. Ou seja, com essa grana jogada fora na Copa de 2014, se o nosso país estivesse, na época, sendo administrado por alguém com neurônios, poderia ter sido construído em torno de quase 200 mil leitos de UTIs. Você tem ideia de quantas pessoas a mais poderiam estar sendo atendidas agora, nessa calamidade, se a incompetência não estivesse no poder naquela época? E para fazer outra conta simples, uma conta de padaria aqui, em média um leito de UTI custa, a diária de um leito de UTI custa entre 1.500 a 2.000 reais. Os 28 bilhões da Copa daria para atender em torno de quase 2 milhões de diárias para paciente. Você tem ideia da diferença que isso faria agora no colapso da pandemia? Ademais, tivemos o governo do PT no Brasil desde 2003 até 2016, com o fim fatídico do governo Dilma através do impeachment. E durante esse período de 13 anos, estima-se que o país teve nada mais, nada menos do que um arrombo de 47 bilhões de reais em corrupção. Você tem ideia do que isso faria em hospitais e em leitos de UTIs? Sabe, tem gente que acha que não deveria ter a Copa do Mundo, ótimo. Tem gente que acha que tem. Sabe? Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Sinceramente, ter que ouvir o ex-presidiário Lula culpando o governo atual pelo caos na saúde pública não me faz bem para os ouvidos. Mas o pior é saber que há uma armação por trás disso e que traz um risco real para o Brasil. Uma armação cujos cúmplices nada mais, nada menos do que a imprensa brasileira, o judiciário brasileiro e grande parte dos governadores dos estados que, inclusive, estão tentando boicotar o governo do presidente Bolsonaro a todo custo. O Supremo tem tido uma atuação há tempos
que deixou de ser judiciária e técnica e passou a ser política. Perdeu assim a funcionalidade, desviou-se da finalidade que seria a vigilância da justiça. Passou a ser um agente político, militando inclusive ideologicamente. Com 11 ministros, dos quais 7 são apadrinhados politicamente pelo PT, e os outros 4 são coisas como, por exemplo, Gilmar Mendes, ou o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente também do Tribunal Eleitoral e que simplesmente tem andado por aí em lives com sujeitos do tipo do Felipe Neto, Fernando Gabeira e assim por aí vai. E não obstante, tem consecutivamente também se posicionado contra a ideia de ter um comprovante impresso do voto na urna eletrônica, o que é muito suspeito essa atitude de um ministro que deveria, no mínimo, prezar pela segurança eleitoral ou respeitar a vontade popular, que é essa, né? Já que isso foi apresentado pelos deputados. Mas, voltando ao assunto Lula, e resumindo para não ficar muito extenso, Lula com os direitos políticos, a meu ver, é um projeto de todo esse sistema que não se conforma com um governo colocado lá fora do eixo do sistema. E o perigo real para o Brasil é esse atrasado ex-presidiário ficar abrindo a boca com falácias que só vão desestabilizar o país, já que a cada ação dele, o próprio mercado reage negativamente. A exemplo da queda da Bolsa no dia em que Fachin cancelou seu julgamento e também o impacto ontem após o seu comício. A outra coisa ruim para o país é que o ex-presidiário é sim um agitador contumaz e a corja que anda na aba do seu chapéu não é formada por gente boa, mas por uma militância agressiva e violenta, o que pode começar a causar ruídos tumultuosos e virulentos, né, em um país já fragilizado pela pandemia. Duas coisas, tanto a agitação quanto o impacto no mercado financeiro, não é uma coisa boa para o país. Em síntese, Lula significa atraso, retrocesso. Não faz bem para o Brasil. É passado que deveríamos ter deixado no passado. Sua boca aberta é, no mínimo, um castigo para os ouvidos do país que precisa focar em pensamentos positivos e atitudes otimistas. Definitivamente, Lula à solta, livre, fazendo campanha e tomando as manchetes de uma imprensa capacho, não é saudável para o país, não neste momento. E você, concorda que o ex-presidiário também já está em campanha? O que está achando de tudo isso? Comente aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Curta, compartilhe o vídeo e eu sou o Márcio Silveira. Até um próximo.